Olá, meu amigo telespectador. Estamos aqui com mais um programa Missão Saúde na TV, onde a gente sempre procura estar trazendo informações importantes para você. E hoje o nosso tema é a importância do sono para a nossa qualidade de vida. E não poderia ser outra pessoa que não o Dr. Tiago Saliba, que é otorrinolaringologista, que está aqui conosco. E a gente aqui estava relembrando aqui que ele foi nosso primeiro convidado, gente, do Missão Saúde na TV, que nós já vamos fazer aí 1 ano. E aprove a Deus, ele está aqui conosco hoje, discutindo sobre esse assunto. Não é isso, doutora Rejane? Exatamente. É um tema muito importante e muito negligenciado, né, no dia a dia aí da garotada, das mulheres no climatério, e por isso a importância da gente ouvir o doutor Tiago com esse tema. Olá, tudo bem, pessoal? Como já me apresentaram, meu nome é Tiago, pedi para falar que estou aqui em Marabá já há 14 anos, vai fazer daqui a 4 dias, de 1º, não menos até, de 1º de fevereiro, vai fazer 14 anos que eu me mudei para cá. Eu sou médico otorrinolaringologista e tenho capacitação em medicina do sono. Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre sono, sobre a importância do sono na saúde física e mental e sobre as consequências da perda do sono na nossa saúde. Tema aí, né, que puxa várias questões aí que nós vamos estar discutindo hoje durante o programa. Estava aqui brincando aqui no intervalo que eu sei que um dos nossos apresentadores fugiu desse programa hoje, que é o Dr. Marcos. Ele sabe por que ele fugiu, porque nós vamos falar de ronco, viu, gente? Aqui hoje, eu sei que ele fugiu, porque ele sabe que eu ia queimar ele até, mas ele não vai escapar das minhas queimações aqui, mesmo ele não estando aqui. Mas, doutor Tiago, vamos começar aí com as perguntas, né? A primeira que está aqui no hall é sobre por que precisamos dormir. Por que, de fato, a gente precisa dormir? Fala um pouquinho para a gente dessas questões. Bem, o nosso organismo tem um ritmo biológico. Esse ritmo ele é cíclico, não só para a questão de ficar acordado e dormir, mas para todas as outras coisas. Fome, secreção de hormônio, alimentação, hora de aumento de temperatura, a hora que o corpo fica com mais agilidade, maior atenção, tudo isso é cíclico. Então, quando a gente fala dentro do ciclo circadiano, que é um período de 24 horas, nós temos o período de vigília, que é o período que nós ficamos acordados, que corresponde praticamente 2/3 do dia, isso na média das pessoas, e o outro período que é o período de sono, que é o período em que o cérebro e o corpo descansam. Eles entram praticamente em atividade, e é no período do sono que a gente faz a recuperação do que nós gastamos durante o dia. Então, o sono ele tem a função principal de reparação dos processos celulares. E, além disso, ele é muito importante também para a questão de conservação de energia, porque enquanto a gente está dormindo, a gente conserva energia, para a consolidação da memória. Porque tudo que a gente aprende e guarda durante o dia, durante o sono que é consolidado. Então, já dá para entender que quando a gente não dorme, a nossa memória fica um pouquinho ruim. Muito interessante. E qual seria, doutor, o tempo ideal do sono? Quando a gente fala em tempo ideal, a gente sempre considera a média da população, né? Então, a maioria das pessoas dorme 8 horas por dia, 7 horas e meia a 8 horas. Isso a gente chama do dormidor normal. Existem aquelas pessoas que a gente chama do pequeno dormidor. São pessoas que dormem 6 horas, 6 horas e meia, às vezes menos, e com isso ficam satisfeitas. São pessoas que geneticamente dormem menos e acordam dispostas, acordam bem. E existe o grande dormidor, que são aquelas pessoas que dormem 10 horas, às vezes 10 horas e meia, e precisam de todo esse tempo para poder fazer essa reparação que a gente conversou anteriormente. Então, a gente chama de pequeno dormidor aquela pessoa que dorme pouco e grande dormidor aquela pessoa que dorme muito. São variações do normal. Isso aí, normalmente, é geneticamente programado e dificilmente a pessoa consegue mudar isso. Eu acho interessante falar desse assunto, porque principalmente essa garotada que a gente observa muito isso, é que muitas vezes eles trocam o dia pela noite, ou então eles dormem de dia e de noite, né? Assim, é um sono que eu falo assim, meu Deus do céu, que tanto sono esses meninos acham assim. Isso é normal, doutor? Se a pessoa assim, dormir tanto, eu vejo assim, esses meninos dormem, se deixar ainda mais agora nessa quarentena que ficaram em casa, assistindo aula online, que o celular ficava do lado lá e a aula rodando, e esses meninos dormindo de manhã, de tarde, e ainda tinha sono de noite.
Como que é esse processo? Isso é um processo, pelo que você está descrevendo, que pode incluir muita coisa, desde a privação de sono, que é aquele adolescente que vai ficar sem dormir bem à noite, aí vai querer repor durante o dia. Isso aí já chega a ser patológico, já chega a ser uma doença. Mas o nosso padrão de sono varia ao longo da vida. Quando se é bebê, dorme-se geralmente 16 horas, o adulto dorme 8, o adolescente passa por um período de maior sonolência. E existe aquele padrão que a gente chama das pessoas matutinas, que são aquelas pessoas que dormem muito cedo e acordam muito cedo, e a gente tem aquele padrão da pessoa vespertina, que é aquela pessoa que dorme mais tarde e acorda mais tarde. Enquanto se está respeitando esse padrão natural, tudo bem, mas aquela pessoa que, por exemplo, uma pessoa que tem um padrão matutino, tem sono cedo, fica isso, incluindo um adolescente, fica no celular, nas telas, na televisão, nas séries até de madrugada, então ela está perdendo tempo de sono. Ela vai tentar repor isso até mais tarde, mas como a programação dela é de acordar mais cedo, ela vai acordar um pouco mais cedo e vai ficar sonolenta o dia todo. Doutor, e o que acontece se dormir pouco? Se não for dentro desses padrões, né, que o senhor já citou aí? O que acontece com a pessoa que dorme pouco? Bem, aí a gente começa a falar na privação do sono. A privação do sono, ou sono não restaurador, ele gera várias consequências, tanto físicas quanto mentais. Do ponto de vista mental, vai causar mal-estar, sonolência, ansiedade, vai ficar com o pensamento mais lento, a gente chama de letargia, vai ficar com a memória prejudicada. Do ponto de vista físico, vai envolver uma série de hormônios e também a gente chama do sistema nervoso central autônomo. Então, pode ter aumento da pressão arterial, aumento da glicemia, aumento de peso por alterações hormonais, pode ter alteração da função renal em alguns casos. Então, vários estudos, alteração da imunidade, quem dorme menos tem a imunidade prejudicada também. Então, tem vários estudos que mostram que, ao longo dos anos, essas alterações metabólicas, alterações mentais, a pessoa acaba se vivendo menos pelo fato de não ter uma saúde ideal que fica comprometida pela privação do sono. E pode alguém se acostumar com esse padrão? Às vezes a pessoa já é um grande dormidor, por exemplo, mas se acostumou a dormir cedo e, de repente, ela se adaptou. É possível? Pois é, essa é uma pergunta interessante, porque, como eu disse anteriormente, existe um padrão genético. Você pode conseguir se adaptar por um tempo, mas não indefinidamente. Quando você tenta se adaptar fugindo do seu padrão, uma hora o corpo vai reclamar, você vai sentir o peso, você vai ficar privado de sono. Então, isso é muito comum naquelas pessoas que são trabalhadores de turno, plantonistas, pessoas que têm hábito ou higiene do sono que não é adequado, dormem mal. Elas conseguem manter-se por um tempo. E é claro que tem a resistência individual de cada um. Quanto mais nova a pessoa, teoricamente, maior a resistência para a privação de sono. Tanto é que a gente vê adolescentes virando a noite em festas e um adulto já não consegue fazer isso. Em mais uma hora a conta vai chegar. É como a gente fala que sono é mais ou menos igual poupança em dinheiro. Você tem que ter aquela reserva, você tem que ter X. A partir do momento que você perdeu aquilo, você vai ficar em débito. Você vai ter que pagar aquilo de um jeito. E aí vem a questão da pressão para você dormir. Sem falar de todas as consequências físicas e mentais que a gente já abordou e vamos falar mais para frente. O senhor falou aí agora, principalmente se tratando que eu observo, e eu passei por isso, em relação aos profissionais da saúde. Né, que é o mais comum, né, vamos dizer assim, que tiram muito plantão, que se privam muito do sono, às vezes emendam ali muitos plantões, e uma hora realmente essa conta chega, viu, doutor? Porque até hoje, eu já tenho anos que eu não tiro plantão, mas eu tenho problema de sono, porque eu trabalhava à noite e aí nunca mais a gente... É incrível, a gente não recupera, né? O sono fica sempre algo ali que desestabiliza você, nunca recupera. Então, essa questão de plantão não é fácil. Eu assim, admiro bastante assim, esse pessoal que consegue ficar aí dias de plantão, perdendo sono, né, e ainda consegue manter ali a sua, vamos dizer assim, né, o seu organismo funcionando. Né? Não sei como é que eles fazem, não.
Olha, assim, a gente tem alguns exemplos de turma, de colega de turma, que tiram muito plantão. E a conta já chegou, já desenvolveram diabético, 35 anos, já desenvolveram hipertensão e outras coisas mais, né, com pouca idade. Isso é uma que a gente observa, né? Então, eu percebi isso antes e digo, não, deixa eu tentar diminuir, minimizar, porque a conta chega assim. A conta chega. E você deu um exemplo muito bom, principalmente o pessoal da área de saúde, que às vezes eu vejo colegas que trabalham tantos médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros, que trabalham de dia e vão no hospital à noite fazer uma avaliação, eles estão trabalhando também, fazendo plantões. Eu olho e imagino, gente, são guerreiros, porque realmente não é fácil, é cansativo. É verdade. E, doutor, eu posso dormir de dia e ficar acordado à noite? A gente começou aqui a falar sobre isso, né, no início, mas explica para a gente um pouquinho sobre isso. Se pode ou não, se é bom ou não, como que é isso? Bem, não é o ideal. Como eu estava dizendo anteriormente, a gente tem um ciclo circadiano em que você tem uma programação para dormir. Isso é feito de maneira biológica, com secreção de hormônios, redução de temperatura. E a partir do momento que você começa a mudar essa rotina do seu ciclo circadiano, é algo não fisiológico. Então, não é o ideal. O que acontece, por exemplo, sim, digamos que um trabalhador de turno trabalhou a noite toda, você foi para uma festa, ficou acordado, você consegue repor, dormir depois no dia seguinte, você não vai ter a mesma qualidade de sono que você teria naquele horário programado. Você consegue repor provavelmente parcialmente, não totalmente. Agora, se você for fazer isso de uma maneira seriada, fazer isso todos os dias, 2, 3 vezes por semana, realmente não faz bem para a saúde. Então, é justamente isso tudo que a gente está falando aqui, né? Porque, às vezes, você passa, igual a gente está dando... Eu, pelo menos, coloquei o exemplo do profissional da saúde, que ele passa a noite trabalhando e, às vezes, vai para casa, dorme, aí tem o plantão de noite, ou vice-versa, ou fica o dia todo trabalhando e tira plantão à noite, né? Então, ele não vai conseguir realmente repor isso, né? Digamos que a pessoa acostuma com isso, né? Tem trabalhadores, por exemplo, que só trabalham à noite. Tem gente que se sente bem trabalhando à noite, digamos que sejam esses extremamente vespertinos, conseguem dormir mais tarde, depois dormir parte da manhã toda e se sentir relativamente bem. Mas não é a média. A maioria das pessoas fazem isso porque precisam fazer para trabalhar. Então, ela consegue repor parcialmente durante o dia, mas não está dentro da programação natural do organismo dela. Verdade. E vocês que estão aí assistindo, viu? Fiquem ligadinhos em todas as informações que nós estamos passando aqui, que o doutor Tiago Saliba está passando, que é muito importante para vocês. E, gente, passa muito rápido. Passa muito rápido. Nós já estamos aqui encerrando o primeiro bloco e não saia daí. Fique ligadinho que já já a gente volta com mais informações para você.